de mim. Como eu amei você, me entreguei de corpo, alma e coração, acreditando que eu pudesse ter você. Que ilusão, mas agora eu sei que não valeu, que antes de me amar você me esqueceu. Vivendo assim, você em mim, vivendo assim, você em mim. Bom dia, gente. Tudo bom? Estão me ouvindo agora? Era isso mesmo, Alissa. Uma sofrênciazinha essa hora, mas era só até iniciar a aula, né? Agora no meu relógio, 10h17. Como eu falei, então, hoje, dúvidas. É nossa penúltima aula, né? Semana que vem, o último encontro, onde a gente encerra o questionário e tudo mais. Só para lembrar vocês, nesse domingo, tá bom? Dia 14, meia-noite, abre o prazo para responder o último questionário avaliativo e a autoavaliação, tá? Lembrando que para poder abrir ele, tem que estar com as atividades em dia. Eu sempre vou pôr as atividades e enumero, então vocês vão ver lá pelo número. E, de novo, para poder lembrar vocês, porque já aconteceu de um aluno responder o questionário, mas esquecer de responder a autoavaliação, você só consegue abrir o questionário 2 depois de ter respondido a autoavaliação, tá bom? Então, embora tenha até o dia 18, não deixem para fazer para a última hora. Eu imagino que vocês têm bastante atividade essa semana, tá? Então, se puderem, já no início da semana, ir resolvendo isso, talvez, quem sabe, no domingo, responder a autoavaliação, já para ficar livre disso, tá bom? No mais, tirar dúvida e aí, na próxima aula, aproveitar e no finalzinho dessa aula, aproveitar mais um pouquinho dessa sofrência que a Alice chamou, mas que, na verdade, são belas canções do Bruno. Tem dúvidas, tem questionamentos? Lembra lá, acho que tinha um colega dessa sala que ficou de me mandar material do Paz para eu poder ajudar vocês e não mandou. Agora é com vocês. Lembrando que o conteúdo dessa última avaliação
Estão me ouvindo? Eu tô com um problema no microfone, porque ele tem que acender uma luzinha aqui, e aí às vezes ele apaga, acho que deve estar com algum mau contato, eu não sei o que foi, tá bom? Então, assim, só para recapitular, eu tô até de olho agora aqui no meu microfone. Como eu falei, então, assim, eu não sei o que ouviram, vou repetir, tá? Primeira informação importante. Nesse domingo, dia 14, abre o prazo para poder responder o questionário avaliativo, tá bom? Então, lembra, abre dia 14 e vai até o dia 18, de meia-noite às 23h59. As atividades são todas enumeradas. Então, assim, vocês, para poder responder uma atividade, tem que ter feito a que está imediatamente antes. Para que não deixem de fazer igual já aconteceu, não deixem de responder, a autoavaliação ela é obrigatória a ser realizada antes do segundo questionário avaliativo, tá? Então, assim, só vai abrir o segundo questionário avaliativo se fizer autoavaliação. Então, como eu estava também falando, semana que vem, dia 18, é o último encontro, tá? Não é porque eu estou definindo, é porque é no calendário letivo. Então, vai até, a aula acho que vai até sexta que vem, alguma coisa assim para vocês. Do superior vai mais uma semana, mas para vocês vão até dia 18, tá bom? Então, nesse dia 18, o que eu vou fazer? Eu vou entregar as notas para vocês, porque eu imagino que a maioria já vai ter respondido os questionários avaliativos, embora tenha até o dia 18, normalmente vocês têm feito antes. Não deixem para, né, fazer por última hora essa recomendação, até porque é a última semana de aula de vocês. E então fica esse aviso, né? Mesmo tendo esse período, use, se possível, o domingo, a segunda para fazer. Dia 18 eu já venho com a nota para vocês. Mas caso, né, se alguém ficar de recuperação e tudo mais, ainda tem a recuperação prevista, programada entre os dias 19 e 22, tá bom? Porque dia 23 acontece o conselho de classe de vocês, e aí eu tenho que estar com a nota lançada em todo caso, tá? Então, se alguém ficou de recuperação, dia entre os dias 19 e 22, tá bom? E aí já não vai ser mais em aula. Essa aula de hoje, então, estava falando para tirar a dúvida, aí sim eu chego no ponto onde eu tinha parado, que o Gustavo até lembrou ali. Algum colega de vocês tinha se comprometido a me mandar um PDF com questões do PAS para eu poder ajudar vocês e não mandou, eu não recebi pelo menos até agora iniciar a aula. E é isso, tá? Então, assim, estou aqui para tirar as dúvidas. O conteúdo desse segundo questionário é PA, PG e sequências. Então, maior parte do que já caiu no primeiro, tá? Mas acrescentando a parte de progressão geométrica. E é isso, tá? Eu recomendo que continue vendo as listas de exercícios que eu deixo lá no Moodle. E agora eu estou à disposição para poder ajudar a tirar as dúvidas, tá? Então, agora é com vocês. Por favor, gente, se alguém puder ir me avisar se a hora que eu estiver falando do nada, é porque eu tô com um problema no microfone, tá? Então, se acontecer, escrever ou comunicar ou falar, porque senão acontece igual outra vez, que quase sim para ninguém, né? Eu vou ter que dar um, A aula vai ser só para tirar a dúvida, vou ter que dar então, um Gino. jeito nesse fone e não sei o que fazer com ele, mas assim, até a semana que vem ele deve durar. Depois, nesse período de recesso, a gente vou ver se eu consigo trocar ele, arrumar ele, para não atrapalhar o ano que vem, tá bom? Quem que dá, deixa eu fazer uma pergunta, quem dá matemática A aula vai aplicada ser para só para tirar vocês? dúvidas, então. Ah, tá, é ele mesmo. Só então, para deixar já o aviso, para o ano que vem, matemática 2 vai ser o professor Douglas, tá bom? Para a turma de vocês. A ideia é essa, Gabriel. Como eu falei, eu já encerrei antes para não ter confusão. E aí eu tô aqui, igual aconteceu semana passada, falar a questão.
explico. Às vezes pode ser alguma questão que caiu na prova e vocês ficaram com dúvida e se ela tem errado. Vai ser uma só, Gustavo. A matemática 1, A e B vai virar matemática 2 só. E aí vai ser o professor Douglas. Vocês são da turma A, né? Tem a outra turma B. Aí, Gabriel, aí o seu critério, né? Ah, não sei, Muriel, foi a maneira que deu para fazer a divisão, né? E assim, isso não depende só da gente, né? Eu gosto quando eu posso acompanhar uma turma, é legal, mas eu também prefiro avisar, porque daí assim já fica sabendo, né? Mas assim, eu vou conversar com ele, tudo que tinha para passar para vocês foi feito, né? E o ano que vem ele segue o barco para falar de matrizes, sistemas, determinantes, conceitos que caem bastante também no PAS, no NB e às vezes no Enem. Das questões que vocês fizeram na prova, dúvidas? Claro, você sabe qual é o número da questão lá no 43, que é o print e põe ela aqui na tela. Pode deixar, já faço isso agora, tá bom? Só um minutinho. Vou só abrir o arquivo aqui e eu print e põe na tela. Pronto, achei a questão. Vocês estão vendo a telinha preta aqui? Ok. Então, é o seguinte, Muriel. Ele está dizendo A, 2A, A ao quadrado e B formam nessa ordem uma PA estritamente crescente. Ok, então, informação importante. Uma PA estritamente crescente. Então, ele está dizendo aqui que a razão dela é o quê? Positivo, tá bom? Então, qual é o valor de B? Uma coisa de cada vez, tá bom? Olha, vamos pegar aqui e fazer o seguinte. Observe, então, que ele está dizendo que A, 2A, A ao quadrado e B é uma PA com a razão maior do que zero. Lembra que eu falei sobre o termo médio de uma progressão aritmética? Então, termo médio. Eu falei que podia ser importante para resolver. Eu vou afastar um pouquinho, o zoom está muito grande e a letra fica ruim para escrever. Senão, se também ficar muito perto, fica ruim para escrever. Então, termo médio. Então, eu falei, só para recordar do termo médio, era o seguinte. Se nós tivéssemos uma PA, não importa a razão, tá bom? Mas se A, B e C são APA, nós aprendemos que o termo do meio, né, o dobro dele, é A mais C, ok? É a soma desses dois. Ou, então, dizer que B é o quê? É a média, né? A mais C sobre 2. Tanto faz dizer uma coisa ou outra, tá bom? Nós vamos usar essa relação. Para qual? Para esses três termos aqui da progressão. A, 2A e A ao quadrado. Nós temos, então, os três termos estão em progressão aritmética. 2A é o termo do meio.
E aí, basta usar essa relação, a gente consegue determinar A. Se nós descobrirmos quem é o A, a gente descobre quem também é a razão. E aí, sabendo a razão, a gente descobre quem é o B, tá bom? Então, são dessa maneira que a gente vai resolver, tá bom? Então, nós vamos usar a ideia do termo médio, lembrando, então, que A, 2A e A ao quadrado estão em progressão aritmética. Então, nós aprendemos que o dobro do termo do meio, perdão, o dobro do termo do meio é a soma dos extremos, A mais A ao quadrado. E aí vai virar, pronto, virou uma equação do segundo grau. Resolver ela é simples. A ao quadrado mais A é igual a 4A, certo? Né? 2 vezes 2A, 4A. Então, se eu trago esse 4A para a esquerda, então tenho A ao quadrado mais A menos 4A igual a zero. Então, A ao quadrado menos 3A é zero. Como é que você pode resolver? Então, eu vou resolver. Tem duas maneiras de a gente resolver essa equação do segundo grau. Uma é calcular o delta, achar, no caso não é x, é o A e o A duas linhas, ok? E chegar na conclusão. A outra é lembrar, então, assim, para não precisar fazer tanto de conta, olha só, eu tenho A sendo um fator comum, eu posso pôr A em evidência. Eu fico A vezes A menos 3. A vezes A ao quadrado. A vezes menos 3, menos 3A. Esse produto dá zero. Então, se o produto dá zero, é porque uma das parcelas, pelo menos, é zero. Então, ou A é zero, ou A menos 3 é zero. Então, A é zero, ou A é 3. Olha só, se o A fosse zero, tá bom? Porque a gente tem duas possibilidades, ou A é zero, ou A é 3. Se o A for zero, vou voltar aqui para a gente lembrar qual é a PA, tá bom? Um pouco aqui do lado. Se o A é zero, qual é a PA? O primeiro termo é zero. O segundo é 2 vezes zero, zero ao quadrado, e aqui é B. Essa não é uma PA crescente, né? Porque os termos são quem? 0, 0, 0. E a razão tem que ser zero. Consequentemente, o B seria zero, né? Ok? Então, essa não serve de resposta. O A igual a zero não serve. Outra opção é o A igual a 3. Se o A é 3, então vale A, 2 vezes A ao quadrado e B, certo? Ou seja, 3, 6, 9 e B. A razão nesse caso seria quanto? 3, não é verdade? Somou 3, somou 3, somou 3. Quem é o B, então? A razão é 3 e o B, portanto, é 12. Sendo 12, é o item E. Tá bom? Entendido essa questão agora? Então, a ideia do termo médio, tá? Facilita bastante resolver questões como essa. Tá bom, eu espero você pegar, mulher. Não tem problema não.
Você consegue compartilhar essa foto, Muriel, ou não? Você tem o ano dela? E a cor, não sei como é que funciona do passe? Só um pouquinho. Essa é a primeira etapa, é a segunda etapa. É um sobre questões de terra indígenas, é? Tá bom, então assim, eu vou printar assim, ela tem um texto que vem antes, tá bom? E a gente vai tentar fazer junto, tá? Então, vou printar e vou pular e vamos ver se a gente consegue resolver, tá bom? Só um minutinho. Olha, então tem esse texto, vocês vão lendo ele aí, eu não li ainda, aí eu vou só printar a questão que a Muriel perguntou, tá bom? A pergunta está aqui do lado, depois a gente mira nela. Então, aqui tem a questão é o seguinte, tá um gráfico falando sobre a composição por sexo e idade da população indígena por localização do domicílio do ano de 2010 aqui do Brasil. À esquerda, homens, à direita, mulheres, tá bom? O mais claro está falando sobre terras indígenas e o mais escuro sobre fora das terras indígenas, ok? Mas, então, aí, o mais clarinho são a população, né, indígena que está localizada em terras indígenas e esses escuros os que estão fora de terra indígena. O gráfico anteriormente apresentado mostra a composição da população indígena do Brasil em 2010. Nesse gráfico, o eixo vertical expressa a idade, olha só, então o vertical é a idade, tá bom? E o eixo horizontal, a proporção entre a quantidade de indivíduos entre terras indígenas e fora delas, ok? Então, é a proporção entre a quantidade que estão sobre os que não estão, ok? Aí, considerando as informações, julga os itens 98 e assinar a opção correta nos itens 99 e 100, que são do tipo C. Eu não sei o que é tipo C, mas tá bom. Considere que o produto das quantidades de indivíduos em domicílios localizados nas terras indígenas e fora delas que nasceram no ano de 70 seja igual a 1.661. Nessa situação, a quantidade de indivíduos que moravam em 2010 fora das terras indígenas era, e tem as opções, ok? Então, ó, vamos entender o que o exercício falou. Primeiro, o que ele está falando aqui? Vamos grifar, ele está falando assim, ó. Considere que o produto da quantidade de indivíduos em domicílios nas terras indígenas e fora delas, no ano de 70, fosse 1.661. Então, digamos que X é a quantidade de indivíduos nas terras indígenas, tá bom? Então, eu coloco assim, quantidade nas terras indígenas, ok?
e digamos que Y fosse a quantidade fora das terras indígenas. Beleza? O que o exercício falou? Que no ano de 1970, esse produto, X vezes Y, era 1661. Ok? Esse que ele falou. Que nasceram no ano de 70, tá bom? Então aqui é quem nasceu no ano de 70. Nessa situação, a quantidade de indígenas que moravam em 2010 fora das terras indígenas era... Então, olha só, vamos entender aqui. O gráfico fala a composição da população indígena em 2010. Quem nasceu em 1970, em 2010 tem quantos anos? Tem 40 anos, certo? Então nós estamos interessados, ó, nessa faixa aqui, de 40 anos. Vou riscar de amarelo aqui, tá bom? Então, nós estamos interessados nessa faixa de 40 anos. Né? Quem nasceu em 70, em 2010 tem 40 anos. Depois, o que o gráfico fala? Olha, o gráfico anteriormente apresentado, mostra a composição da população indígena. Nesse gráfico, o eixo vertical representa as idades e o eixo horizontal a proporção entre a quantidade em terras indígenas e fora delas, ok? Então, o que está mostrando aqui? A proporção entre o número de pessoas na terra indígena sobre os que não estão, né? Perdão, o clarinho os que estão sobre o que não está. Essa é a proporção, tá bom? Então, a gente tem que somar depois para homens e mulheres. Mas vamos grifar aqui, olha só. Pegar a nossa reta. Grifei esse aqui. E vamos achar um outro que dá para grifar exato. Aqui. Mais ou menos aqui. O que isso está dizendo para a gente? Olha só. Terras indígenas, ok? Ele está dizendo que a proporção, se a gente pega, né, esse aqui ele fala sobre proporção, ok? Ele está dizendo, então, que é uma razão entre quem mora em terras indígenas e fora delas, ok? Então, esse eixo diz essa proporção. Para esse pessoal aqui, o que a gente está dizendo? Que aproximadamente metade dos homens com 40 anos moravam em terras indígenas, né? 0,5. A razão, na verdade, é 0,5. E a mesma coisa para mulheres, né? Aproximadamente metade também, a proporção de meio, também mora nas terras indígenas, ok? Então, o que a gente está falando é o seguinte, sei lá, digamos que... A gente falou que é 0,5, a razão entre os homens que moram na terra indígena e os homens que moram fora. E falamos que é 0,5, tudo é aproximado, tá bom? As mulheres que moram na terra indígena e as mulheres que moram fora. A quantidade, então, olha só, qual a quantidade de indígenas, certo? Que moram na terra indígena? Então, assim, o X é a quantidade de homens que moram na terra indígena mais a quantidade de mulheres que moram na terra indígena. E o Y é a quantidade de mulheres que moram na terra indígena mais a quantidade de mulheres que moram fora. Aqui é um F, né? Ok? É F de fora e o T de terra indígena, tá bom?
Nós estamos falando que, então, que o número de homens que moram na terra indígena, ele é metade do número de homens que moram fora. E, analogamente, o número de mulheres da terra indígena é mais ou menos metade do número de mulheres que mora fora. Okay? Então, se eu somo os dois, eu estou dizendo que X, ele é mais ou menos o quê? É porque eu fiz direto, ok? Então, assim, o número de homens mais o número de mulheres em terra indígena, eu somei à esquerda. É igual agora somar à direita. 0,5 homens fora, mais 0,5 mulheres fora. Opa, aqui eu botei H é um M, né? Mulher fora. E aqui mulher. Não, era homem mesmo, gente. É homem e mulher, desculpa. Homem fora. Homem fora, agora sim, mulher fora. É tudo aproximado, tá bom? O número de homens mais o de mulheres na terra indígena é a quantidade de indígenas, X. Aqui eu tenho metade de Y, ok? Então, nessa época, X é mais ou menos metade de Y, e o produto deles é 1661. Então, em vez de escrever 0,5, eu posso escrever meio, tá bom? Ou ainda eu posso dizer, então, que o número Y é 2x, né? Y é 2x. Se y é 2x e x vezes y é 1661, então eu tenho x vezes y igual a 1661. Opa, x, eu falei y e escrevi 2y, né? X vezes y, o y vale 2x. Então, 2x ao quadrado é 1661. Então, x ao quadrado é 1661 por 2, ok? Aproximado, né? Então, o x é a raiz desse trem aí, 1661 sobre 2, ok? Agora, a gente pode arredondar as coisas aqui para facilitar a vida, né? Porque, assim, a gente está falando de valores aproximados. Se eu pego 1660 e divido por 2, isso dá 800, achou 6, 830, ok? Então, isso aqui é um pouquinho maior que 830. E a raiz exata mais próxima que a gente tem, 30 dá 900, será que 29 dá quanto? Só um pouquinho, deixa eu ver na calculadora aqui. 29 vezes 29. Passou da 841. 28 vezes 28 dá 784. Então, esse número aqui, ele é menor do que 29. Ok? Ele é menor do que 29. Se alguém depois pegar um calculador aí, com calma, vocês vão ver que ele dá só pegar aqui, 1661 por 2, dá exatamente 830,5. Se tirar a raiz, dá 28,818. Eu não sei se nesse vestibular pode usar calculador ou não. Alguns da UNB podem, né? 28,818, tá bom? Ele é aproximadamente 28,818. Então, mas menor que 29, né? Então, o Y é menor do que quanto? O Y é menor do que 2 vezes 29, que é 58. Então, quantos índios com 40 anos, né, nessa tabela aqui, ok? Moravam, né, nessa época, fora e dentro. Então, você tinha 28 dentro perdão, 29 dentro e 58 fora. É menor do que isso um pouquinho, né? Mas então a quantidade, então, é o quê? Que morava fora das terras indígenas é inferior a 100, né? Ok? Eu não sei qual é o gabarito. Tem o gabarito? Você tem um gabarito?
Tá B no gabarito? Vixe. Não sei por que que é B. O eixo vertical expressa a idade e o eixo horizontal a proporção entre a quantidade de indivíduos em terras indígenas e fora delas. Então, essa é a proporção entre. Não sei por que que é B. Eu não sei por que que é B, não. Deixa eu achar aqui. Só um minutinho. Esse resposta do gabarito é o gabarito final e não foi corrigido depois, não? Essa prova aqui é etapa. Eu não conheço essas provas do primeira etapa, né? Paz. Eu não sei por que que é não. Deixa eu ver se eu acho na internet. Solução, prova do PAS, 2019, primeira etapa, matemática.
Essa prova é primeiro dia, segundo dia? Eu faço sim, Muriel. Pode falar qual que é. Eu estou pensando a respeito, porque eu achei até um gabarito um tal de um colégio ideal, dizendo que é A também, mas assim, eles só dão o gabarito deles, né? Só que não é o gabarito oficial e não tem a solução, mas bateu o caminho, entendeu? Agora, nada impede, se é o gabarito final, provavelmente minha solução está errada. Eu quero entender o que que ela está errada na minha. Não, mas se é o gabarito final, não vai estar errado, não. Porque uma coisa é o colégio resolver. Por isso que eu te perguntei se o gabarito final era esse mesmo, né? Qual é a questão que foi anulada? Depois essa eu resolvo. Calma, às vezes semana que vem a gente faz ela. Da mesma prova próxima? Só um pouquinho, peraí. Vou falar assim, considere que em 2010, 100 mil X indígenas brasileiros vivessem na zona urbana e 100 mil Y na zona rural. Considere ainda que X e Y sejam números reais, tais que satisfazem essas inequações. Nesse caso, na zona urbana e na zona rural viviam, ok? Ele está dizendo, então, que tem 100 mil X e 100 mil Y em 2010, né? O total aqui é isso, tá bom? E satisfazem essa relação. Na zona urbana e rural viviam. Olha, então ele fala assim, ó. Em 2010 você tem 100 mil X indígenas e 100 mil Y indígenas, ou na zona urbana ou na zona rural. E ainda eles satisfazem essas relações aqui, né? X ao quadrado menos X mais 12 menor ou igual a zero, y ao quadrado menos y mais 30 menor ou igual a zero. Nesse caso, tananã. Então, olha só, se você tem assim, x ao quadrado menos x mais 12, aí você quer analisar essa inequação. Quando que ela é menor do que zero, tá bom? Quando que ela é menor do que zero? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar, esquece isso aqui no momento, lembrar o que a gente aprendeu sobre funções quadráticas, porque essa é uma função, o gráfico dela é uma coisa desse tipo, aí a gente vai ter que pegar onde que está abaixo do eixo x, né? Tá bom? Como é que a gente faz isso? O estudo do sinal da função quadrática. Então, a primeira coisa, então, a gente resolve a equação x ao quadrado menos x mais 12 igual a zero. Então, delta é menos 1 ao quadrado. Ué, mas às vezes o problema pode estar aqui já de cara, viu, Muriel? Porque assim, ó, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ok? Né? Então, fica 1 menos 48. Isso dá menos 47. Não tem raiz real. Então, quando a gente vai fazer o estudo do sinal, ela não pode encostar o eixo x. Ela é sempre, ó, positivo. Então, não tem nenhum valor de x que faz com que ela fique negativa, tá bom? Vamos olhar aqui para o y, se acontece uma coisa parecida. Então, a gente resolve a equação. Como é que é o delta? Então, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Aqui vai ter, ó, 11 ao quadrado é 121 menos 120. Opa, o delta é positivo, o delta é 1.
tem raiz. Quem são as raízes? No caso, a gente está resolvendo o y. É menos o valor de b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o a. Então, é 11 mais ou menos 1 sobre 2. As raízes são 12 por 2, 6. 10 por 2, 5. Então, quem são as raízes? 5 e 6. A concavidade, aqui é 1, a concavidade é para cima, então ela faz uma coisa assim, ó. 5 e 6. Positivo, então tem que estar para cá, ou para... perdão, é negativo, né, que ele quer, né? Menor ou igual a zero. Positivo é aqui, negativo é aqui. Em cima, negativo é embaixo. Então, os valores possíveis para y estariam entre 5 e 6, incluindo 5 e 6. O y estaria entre 5 e 6. Okay? Se o y está entre 5 e 6, só assim, a título de curiosidade, tá bom? Qual é a quantidade de indígenas que vivem na zona rural? Na zona rural, você tem 100 mil vezes y, né? Então, você tem... Se o y, vou até pôr assim, o y está entre 5 e 6. Então, você tem 100 mil vezes y. 500 mil. 600 mil, né? Isso é o que vive na zona rural, né? Ok? Só que ele fala o quê? Quer que você determine os que vivem na zona urbana e rural, né? Ok? Na zona urbana e rural. Certamente, o y aqui, se eles tivessem botado, por exemplo, um negativo, aqui teria solução, né? Olha só, se fosse um negativo... Só assim, vamos pensar o problema. Não, a gente não consegue estimar porque é o seguinte... Vivendo na zona rural, tem entre 500 e 600 mil, tá bom? Então, de cara, você pode descartar esta e esta. Mas pode ser que fique aqui, né? Eu não sei quantos que tem na zona urbana, né? Ok? Mas tudo indica que o gabarito seria o item D, né? O gabarito, quando saiu inicialmente, foi o item D? Você sabe me dizer? Eu imagino que quando lançaram a resposta, lançaram com o item D. Só para você entender, se aqui tivesse botado um menos, eu estou riscando agora, imagina, fosse um menos, né? Então aqui seria menos, regrinha de sinal aqui seria mais, né? Então aqui não ia dar menos 47, daria 49 que tem raiz exata. Então quem seria os x, né? Menos o valor de b, mais ou menos a raiz de 49, que é 7, sobre 2. Então ia ser 1 mais ou menos 7 sobre 2. Ia ser, então, 8 por 2, 4, ou menos 3. Não faz sentido falar de menos 3 mil, né? Não faz sentido. Ficaria uma coisa assim, ó, entre menos 3 e 4. Como não faz sentido pegar quantidades negativas de pessoa, né? Você ia considerar a resposta a partir do zero, ok? Então, o que serve para a gente seria entre 0 e 4. O x estaria entre 0 e 4. E aí ele falou que tem 100 mil x, certo? 100 mil x. Então, como o x estaria entre 0... Não, entre 0, sem ser o 0, porque não faz sentido não ter ninguém também, né? E 4, a quantidade de indígenas seria entre nenhum... Aqui, não é y, né? Perdão, não é y. Aqui é o número de indígenas fora, ok? Indígenas fora. Não, fora não. O y é zona rural. Então, vamos pôr assim, zona rural. E aqui, zona urbana, ficaria entre 0 e 400 mil. Então, o número mínimo que tem é 500 mil, né? O número mínimo que tem é 500 mil. E o número máximo seria 1 milhão, né? Somando todo mundo. E ainda assim, você não ia conseguir marcar o gabarito, né? Ele tinha que dar um jeito, uma condição para você ter aqui coisa. Mas então, acho que é por isso que não tem solução, tá bom? Mas eu, se tivesse lá na hora, eu marcaria mais de 600 mil, porque se só na zona rural tem entre 500 e 600 mil, então você imagina que fora vai ter alguma coisa a mais, né? Agora, eu não sei se é mais do que 100 mil que tem fora, né? Se tivesse mais de 100 mil fora, era garantido esse. Ok? Agora... Isso, sim, porque a pergunta é a quantidade que tem na zona urbana e na zona rural, né?
É a soma. Nesse caso, em 2010, na zona urbana e na zona rural, então você soma os dois, viviam, você soma o que tem cada um, né? E o que a gente descobriu é que tem pelo menos 500 mil na zona rural e tem no máximo 600 mil, né? Ok? Algum número entre esses aí. E a mesma coisa seria aqui para o X, né? Eles tinham que ter pensado uma questãozinha melhor elaborada, né? Ok? Acho que o problema ficou aqui no X, que não tem solução. Nunca, né, a equação dada inicialmente, ela ia ser negativa, ela é sempre positiva. Passou um pouquinho, mas deixa um pouquinho, só no GeoGebra para você ver, rapidão. Sim, você perguntou se teria que somar, sim, né? Porque acho que agora talvez ficou claro, né? Só para ver, a inequação então era x ao quadrado menos x menos 12, né? Tá vendo aqui o GeoGebra? Oh, menos 12 não, né? Menos 12 foi o que eu pus. E aí, ó. Ó, quando fica o menos 12, só um pouquinho, tem solução. Aqui é mais 12, né? Perdão. Menos x mais 12. Olha só. Tá vendo o GeoGebra aqui agora? Sim. Eu tinha botado menos 12, por isso que tinha solução. Pode ver, quando a gente põe. Aqui a continha está na esquerda. X ao quadrado menos x mais 12, é o que foi dado inicialmente. Olha, ela não passa no eixo x, né? Ela não encosta no eixo x. O eixo x está aqui, né? Se ela não encosta no eixo x, ela não tem solução. O menor valor que ela assume é o y do vértice aqui para o x do vértice, ok? Então, esse valorzinho aqui é o menor que ela assume, mas ainda assim, é maior do que 11, pode ver. Ela nunca é menor do que zero, né? Ok? Como eu falei, se fosse um menos 12 aqui, aí assim, já teria solução. Ó, ela ia passar nas duas soluções que a gente falou lá. Ó, ela teria solução menos 3 e 4, né? Como não faz sentido pegar a quantidade negativa de, de índios, né? Porque não faz sentido ter menos 1, menos 2, menos 10, você consideraria daqui para frente, né? Ok? Daqui para frente. E aí, então, do zero para frente. Pelo menos não tem ninguém, ou no máximo teria, né? Os 400 mil. Entendido? Eu vou tentar resolver depois com calma aquela questão para ver por que que não é o item A, por que que é o item B. Às vezes você pode me cobrar ela semana que vem. Certinho? Eu que agradeço. Eu vou parar a gravação. E aí depois eu vou disponibilizar o link lá na aula, tá bom, gente? No mais, boa semana para todo mundo.